Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio, transmitido de Brasília para todo o país. E olha só, pessoal, startups brasileiras foram selecionadas para integrar o pavilhão da Exposição Internacional que acontece na Semana de Inovação China-Brasil em Xangai. Vamos chamar então o André Rosa ao vivaço. Ele vai trazer as informações para a gente. André tá aí já? Boa tarde, André. Boa tarde, Raíssa. Pois é, uma grande oportunidade, então, para as empresas e as startups brasileiras para poder participar desse evento que vai ser promovido pela Apex Brasil, em parceria com o Consulado Geral do Brasil em Xangai. E vai contar com a participação de 8 startups brasileiras. O objetivo é conectar essas empresas com potenciais parceiros e investidores chineses nas áreas de agricultura, energia e tecnologia verde. A seleção das startups brasileiras aconteceu na Semana de Inovação China-Brasil, que é realizada há 3 anos pela Associação Chinesa de Ciência e Tecnologia. O evento acontece ainda esse ano em Xangai, na China. Raíssa, boa novidade, então, para todas essas startups poderem, então, ampliar o seu espaço no mercado da tecnologia. Eu volto com você. Maravilha, André. E a gente que trabalha aqui, né, todo dia com essas notícias de tecnologia, a gente sabe que esses eventos, né, André, são uma vitrine aí para as nossas startups brasileiras. É bom que tem essa troca de ideias, né? Com certeza. Obrigada, André. Até mais. Nada, até mais. A gente segue por aqui. O Ministério da Agricultura criou uma Câmara Temática de Inovação Agrodigital para discutir a transformação tecnológica no setor produtivo rural e por políticas públicas com este foco. As informações com a Larissa de Paula. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Este novo fórum será formado por representantes de entidades privadas e públicas do agro e por organizações do governo federal ligadas ao setor. Também está prevista a possibilidade de participação da sociedade civil nos debates. O Brasil teve um crescimento de 40% no número de startups ligadas ao agro entre 2019 e 2021. O objetivo é justamente potencializar a inovação no campo e o empreendedorismo em meio a um cenário de maior conectividade e mais tecnologia no campo do agro 4.0. Maravilha. E, pessoal, olha só, já vou dar a dica para vocês seguirem a gente lá nas redes sociais no @agromaistv. Por lá você fica por dentro de tudo que acontece no nosso agronegócio. O nosso site é o agromais.band.ol.com.br e você pode falar com a nossa produção, sabia? Eu vou passar o WhatsApp, é o DDD 11 937007883. Manda a sua mensagem que a nossa equipe vai entrar em contato. E nesta edição vamos falar também sobre a importância da tecnologia para ajudar o agricultor a tomar as melhores decisões na fazenda. Vamos receber uma startup que desenvolve tecnologia e índices com diagnóstico detalhado das áreas e promove, assim, recomendações personalizadas, além do acompanhamento das lavouras. Quem participa com a gente é o Rodrigo Franco Dias, CEO da Connect Farm. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Oi, Raíssa, tudo bem? Obrigado. Bem, olá para o pessoal que está assistindo o programa Tech Startups. Maravilha. Rodrigo, antes de mais nada, essa pergunta é de praxe. Apresenta a empresa para a gente, conta um pouquinho da história de vocês, por que resolveram atuar nesse segmento, desde quando, conta tudo para a gente. A Connect Farm ela surgiu de um grupo de pessoas, agrônomos, técnicos ligados ao agro, administradores, advogados, um grupo de pessoas que queria fazer uma coisa diferente na agricultura. Eu sou produtor rural, nós temos um sócio que é professor da academia também, e desse desejo de querer olhar diferente dentro da propriedade agrícola, querer fazer coisas diferentes, ou seja, muito da tecnologia que estava sendo desenvolvida, pensando assim há 10 anos atrás, 5 anos atrás, o produtor ele não conseguia materializar isso dentro da fazenda, ele não conseguia pegar todo esse monte de aparato tecnológico que era desenvolvido e converter isso efetivamente em resultado para a lavoura, né? Então, dessa ansiedade, dessa inquietude como produtor rural, da prática do dia a dia da agricultura, de querer resolver esse problema que a gente resolveu juntar essas pessoas então e construir essa empresa que é a Connect Farm. A gente desenvolve inteligência agronômica, é isso que a gente faz de fato, né? De que forma?
Nós temos uma tecnologia própria que pega dados agrícolas, dados de clima, dados de solo do agricultor, a gente junta esses dados todos e tenta transformar isso numa recomendação para o agricultor, ou seja, qual é a semente que vai ser melhor para aquela fazenda dele, ou para aquele tipo de solo, para aquele talhão específico, qual é a recomendação, qual vai ser o fertilizante que vai dar melhor retorno econômico para aquele agricultor, qual é a variedade que vai trazer a melhor resposta econômica para aquele talhão, para aquela fazenda, e somando esses pequenos resultados, assim, a gente vai conseguindo, então, construir um resultado financeiro para ele, baseado nos seus próprios dados, baseado na sua própria tecnologia, baseado naquilo que ele tem dentro da fazenda. Então, hoje ele compra uma máquina lá que gera milhões de dados por ano, a gente usa esses dados da máquina, que é desse investimento que ele já fez, e transforma isso num produto, ou seja, num serviço que ele consegue usar. Como é que a gente entrega isso para ele? Através de uma plataforma digital, uma plataforma online e um aplicativo no celular, onde o produtor ele acessa, ele pode inserir as suas informações, os seus dados de solo, por exemplo, ele faz lá sua análise de solo, ele insere o dado no sistema, e o sistema vai conduzindo o agricultor ou o seu agrônomo, o seu técnico, a olhar essas áreas de uma forma diferente. O conceito que a gente traz hoje, por exemplo, a grande maioria das empresas, aquilo que a gente faz de diferente, vamos falar assim, né? A gente traz um olhar para as plantas, ou seja, né? Hoje se fala muito assim, precisamos cuidar da saúde do solo, e realmente ela é muito importante, né? Só que quem se beneficia da saúde do solo são as plantas que a gente coloca sobre o solo. Então a gente procura olhar como que a planta se comporta em cada ambiente, ou seja, em cada talhão, em cada lote da fazenda, em cada fazenda, como que ela se comporta, como que ela responde àquele ambiente onde ela está. E a partir daí, então, a resposta que ela tem, a gente faz um trabalho que a gente chama de engenharia reversa, que é olhar como é que é o solo naquele lugar, como é que é a parte microbiológica, como é que as plantas estão se desenvolvendo através de um acompanhamento com imagem de satélite. E tudo isso vai ajudando o agricultor, então, a entender melhor o seu solo, a entender melhor o seu ambiente, e aí sim poder fazer as melhores decisões, tanto o seu técnico como o seu agrônomo. Maravilha. E que exemplos você pode trazer para a gente de áreas que foram melhoradas, insumos, né, utilizados com mais precisão, com mais eficiência, com base nessa solução de vocês, dessa análise tão completa? Que a gente consegue entregar com mais assertividade, o que a gente vê, é o posicionamento de cultivares. É isso que a gente fala, né? Assim, por exemplo, como que eu vou escolher a melhor semente para aquela área? Hoje as empresas elas investem milhões em desenvolvimento de cultivares, em desenvolvimento de genética, e muitas vezes essas cultivares, essa genética, ela é desenvolvida somente para áreas de alto potencial. E o produtor dentro da sua fazenda nem sempre ele sabe quais são as áreas de alto, baixo, médio. Ele sabe que tem um lugar que a planta cresce mais, tem um lugar que cresce menos, mas nem sempre ele sabe o que ele precisa fazer para ter aquele melhor desempenho. Se a gente conseguir, nas métricas que a gente faz, a gente consegue melhorar em torno de 20% a assertividade de colocar a semente certa no lugar certo, na quantidade certa. Isso traz para o agricultor uma rentabilidade próxima de 15% a mais no seu resultado. Esses são resultados práticos que a gente tem desse modelo. Outras coisas que a gente poderia citar também, por exemplo, é na parte de fertilizante. Por exemplo, tem muitos produtores que, alguns anos atrás, eles usavam muito fertilizante. O fertilizante era relativamente barato, não nos dias atuais, que a conta é reversa. Hoje a gente tem que olhar para o custo do fertilizante em si. Mas nessa época, se adubava muito. Então, hoje a gente consegue medir qual é a quantidade de fertilizante que ele está usando e reduzir essa aplicação, reduzir a quantidade de fertilizante que ele está colocando, com economias próximas aí de 15, 20, 30, até 50% de redução do uso de fertilizante para atender a necessidade da planta, porque muitas vezes isso está sobrando. Então, são alguns exemplos que a gente traz de resultados. Maravilha. E acaba sendo, não é nenhum gasto, né? Eu te perguntar sobre os serviços de vocês, que eu acredito que o produtor vai optando ali, vocês têm análise, monitoramento por satélite, mas acaba sendo realmente um investimento, né? Porque ele tem um retorno disso economizando mais para frente, né? Exato. A ideia aqui é assim, como é que eu uso o recurso que eu tenho na fazenda e como eu transformo isso em mais resultado. É como se fosse um catalisador de ideias, um catalisador de informações para dar uma acelerada mesmo naquilo que ele faz, trazer muito mais resultado financeiro em menos tempo. Então, ou seja, desde a primeira análise de solo que ele insere no sistema, ele já começa a ter uma visão diferente da sua área e ele consegue, a partir daí, tomar suas melhores decisões, né? Ou seja, olhar as áreas de uma forma diferente, saber por que se a planta cresce mais ou produz mais naquele determinado lugar, por que isso acontece, e essa é a grande diferença da tecnologia, é usar a inteligência dos dados.
Rodrigo, como está a abrangência de vocês? Porque é uma dúvida, vocês têm então visitas a campo, é isso? E é em todo o Brasil? Como funciona hoje? A gente tem vários pacotes de serviços que a gente chama, né? Então, porque nós temos clientes que são o próprio agricultor, nós temos clientes que são distribuidores de insumos, por exemplo, nós temos clientes que são consultorias, são outras empresas que prestam serviço de assistência técnica para o agricultor e usam a nossa plataforma como base de inteligência ou como base como um repositório de dados para que ele possa gerenciar suas informações. Então, o serviço ele começa com um preço mais baixo, obviamente, onde ele vai ter o acesso só à plataforma, ele vai poder fazer a sua própria gestão de dados. E à medida que ele vai necessitando de mais serviços, como, por exemplo, a coleta de solo, ou se ele quer, por exemplo, as análises de solo também incluídas, se ele quer agregar no pacote, por exemplo, uma análise de compactação do solo, ou se ele quer agregar no pacote o acompanhamento de um técnico da Connect Farm, se ele não tem nenhum agrônomo na região dele, ou ele quer um técnico da Connect Farm, esse preço ele vai subindo, então, conforme o nível de serviço que esse produtor quer. Qual a importância hoje desse tipo de gestão, né, que a gente vê que com a chegada da internet, dos smartphones, né, o produtor não precisa mais nem do caderno, né, que ele anotava antigamente. Qual a importância desse aparato todo tecnológico para melhorar a nossa produção agrícola, Rodrigo? A gente vive um momento, apesar de ter bons preços das commodities agrícolas, a gente vive um momento de custos também muito altos. Então, e esses custos, eles não são só o custo de insumos, mas também o custo da terra, né? Comprar uma terra hoje tem se tornado bastante difícil pelo alto custo em algumas regiões, principalmente o próprio custo dos insumos, né? O custo dos fertilizantes, o custo da semente, que é atrelado ao preço da soja também. Então, tudo isso impacta na rentabilidade do agricultor. Então, a tecnologias, por exemplo, a gente fala aqui de startups, né? Tem mais de 1.000 startups no agro que resolvem algum tipo de problema do agricultor. Mas o que efetivamente traz resultado para ele, né? Então, o que a gente pensa, né, e precisa deixar claro, né, é como que a gente conecta tudo isso. Então, essa base de informação, dele poder ter essas informações, juntar tudo num lugar só. Isso está fácil, por exemplo, no smartphone na mão dele, para que ele possa ter, porque ele vai fazer uma visita na sua área. Ele chega num determinado lugar, no dia a dia do agricultor, né? Ele vai lá, chega num determinado talhão, num determinado lote, ele olha aquela área, a planta nem sempre está naquele desempenho que ele gostaria. Então, a facilidade hoje dele poder pegar o celular, ele poder olhar suas informações, ver, olha, como é que é o histórico do desenvolvimento dessa área, como é que é a fertilidade dessa área, como é que é meus níveis nutricionais dessa área. Como se ele tivesse um exame de sangue ali na mão e ele olhando se o colesterol está bom ou está ruim, e aí ele poder tomar alguma decisão naquele momento onde ele está ali na fazenda. Isso é que mudou, que está muito mais rápido hoje na agricultura com a tecnologia. Interessante. E vocês foram certificados como empresa B, não é? Conta pra gente o que isso significa, qual a importância desse reconhecimento, Rodrigo. Raíssa, isso foi um trabalho duro, né? A gente começou, a nossa atuação, como tu perguntaste, hoje nós atendemos todo o Brasil, todas as regiões agrícolas do Brasil, né? E temos uma unidade de negócios que estamos desenvolvendo nos Estados Unidos. E quando a gente começou a entrar no mercado americano, a gente começou a ver, e não só americano, mas também no Brasil, essa necessidade bom, nós somos uma empresa jovem, né? Ela foi fundada em 2019. Como é que a gente mostra para as pessoas? Hoje não é simplesmente contar uma história bonita, né? Você precisa, por exemplo, muita gente fala de sustentabilidade, fala de ESG, que é um caminho sem volta, que as pessoas precisam se adaptar a isso. Mas o que de fato é ter ESG, né? Como é que eu provo para o mercado? Como é que eu provo para o agricultor, para as pessoas que realmente eu tenho práticas que são sustentáveis dentro do meu negócio? Então, o selo B, né, o programa B, o sistema B, ele foi criado há muito tempo nos Estados Unidos, alguns anos atrás, com esse propósito de certificar empresas que tinham condutas éticas em alguns pilares básicos, onde que ajuda. O B significa, o sistema B significa de benefit corps, ou seja, empresas que trazem benefício para a sociedade. Empresas que não visam apenas o lucro pelo lucro, mas elas visam o lucro com o benefício para a comunidade, com o benefício para as pessoas, os funcionários da empresa, para o meio ambiente, e que tem uma estrutura de governança que segue regras internacionais, que seguem padrões de desempenho internacionais. A gente é comparado, por exemplo, com empresas do mundo inteiro. Existe uma escala de notas e a gente ganha uma nota se a gente supera esse número de notas. Então, a gente tem essa certificação B que comprova
eficientemente que a gente tem práticas de sustentabilidade na empresa. Então, isso nos credencia muito, por exemplo, para nós, que foi uma alegria muito grande ter o selo B, foi um trabalho duríssimo para a gente, porque desde a parte de governança, principalmente para uma empresa jovem, estruturar quadro de acionistas, conselhos, regras, né? Tudo isso tem que estar num padrão internacional para poder ser atendido. Então, tudo isso o selo B traz para a gente como forma de organização e forma de estruturar um negócio que lá na ponta vai entregar para o agricultor, vai entregar para o nosso colaborador, que vai entregar para as comunidades que a gente está inserida, algo realmente que vai fazer diferença para ele. Então, essa é a essência do selo B. E é uma credibilidade a mais, né, para quem também está contratando o serviço de vocês, ver que é uma empresa séria. Você já falou aí também que tem atuação nos Estados Unidos. Para quem vai optar por esses serviços é uma grande segurança, né? Tá com uma empresa reconhecida e certificada. Sem dúvida, sem dúvida. O grande ponto aqui é o que a gente deixa de legado, né, para o agricultor, para as pessoas que a gente trabalha. É isso que a gente quer fazer, né? E essa visão de ter a sustentabilidade certificada nos ajuda também nos negócios, de fato, né? Para ser uma empresa B, tem que ser uma empresa que tem lucro, né? E todas as empresas dependem disso. Mas, como eu disse, é um lucro por um propósito. Isso nos ajuda, por exemplo, a participar de grandes projetos com empresas multinacionais. Hoje nós temos uma extensa carteira de agricultores trabalhando em projetos de sequestro de carbono. A gente consegue, através das certificações, mensurar o carbono no solo e ajudar esse agricultor a sequestrar mais CO2 do ambiente e fixar isso no solo. Isso melhora não só as métricas sustentáveis desse agricultor, mas também isso ajuda ele a uma possível certificação no futuro. Agora, com as novas regras aí que o governo está lançando, né, que é o tema da COP, que vocês falaram no início aí do programa, que é um dos temas da COP também, da COP27, que é construir esse mercado de carbono. Então, quem sabe no futuro os produtores que estão com a gente vão poder se certificar aí e se habilitar nesse mercado. Sei que vocês vão participar da COP27, não é isso? Conta essa história pra gente. É legal isso aí. No ano passado a gente tinha sido convidado também para participar da COP, mas a gente não conseguiu. Nós somos ainda uma empresa pequena e a parte financeira era muito cara para a gente poder participar. Não conseguimos de fato. E pelo segundo ano a gente teve a grata surpresa aí, então, de ser convidado pelo SEBRAE, pelo Ministério do Meio Ambiente, para participar da COP27 e levar, então, esses cases que a gente vem desenvolvendo no Brasil. Hoje são mais de 350 produtores que trabalham com a gente em projetos de sustentabilidade e projetos de sequestro de carbono no Brasil. Então, para nós é muito gratificante poder contar essa história para o mundo inteiro e mostrar que a agricultura brasileira, de fato, ela faz as coisas certas. De fato, nós estamos indo num bom caminho. De fato, a gente consegue melhorar o meio ambiente e trazer sustentabilidade para todo o país e contar essa história para o mundo e mostrar, ó, a gente faz as coisas certas. É isso que é o mais importante para a gente, essa oportunidade. Participar também, a gente vai fazer a cobertura completa da COP27, é como você falou, né? O mundo precisa saber o que é feito aqui, né, Rodrigo? Que realmente a gente tem sustentabilidade sim na nossa produção, nosso agronegócio balança da nossa economia e produz com sustentabilidade. É uma mensagem importante a participação de startups, né, como vocês, porque a gente sabe que a transformação do agronegócio está vindo pelas startups, né? Exatamente. Esse é o grande ponto, né? Se fala tanta coisa no mundo e a gente também acaba viajando. E às vezes o pessoal lá fora ele tem uma visão diferente, né? Tem uma visão de outras coisas que se fala por aí que nem sempre são verdade. A gente quer mostrar e a gente precisa fazer isso, né? Se alguém está indo lá contar uma história que é diferente, não, a gente está aqui com casos de sucesso, com números para mostrar o quanto a gente é eficiente. A gente conseguiu, através do nosso algoritmo do IGA, por exemplo, identificar, fazer uma predição do carbono possível que tem no solo. A gente descobriu, dentro do nosso trabalho, da Connect Farm, que quando eu consigo melhorar a fertilidade do agricultor, eu consigo sequestrar mais carbono. Ou seja, se eu trago uma cultura sustentável, que não é só melhorar a fertilidade, obviamente, é trazer culturas de cobertura, é trazer outro modelo de agricultura para esse agricultor, ele não só tem o ganho ambiental sustentável. Ser sustentável hoje, no nosso modelo de produção, ele também ajuda o agricultor a produzir mais sacas de soja, sacas de milho, sacas de trigo. E essa é a parte legal, que ele não precisa de nenhum financiamento externo para poder ser sustentável. Dentro do próprio negócio dele, a gente consegue, através dos nossos algoritmos,
levar para ele a sustentabilidade e ainda assim entregar resultado. Essa é a parte legal. E mostrar para o mundo, quantificar o quanto que pode ser sustentável fazendo as coisas certas. E com o desenvolvimento do mercado de carbono, esse tipo de solução vai ser ainda mais demandada no médio e longo prazo? Sim, a gente tem bastante contato com empresas que nos procuram querendo construir os seus projetos de carbono, né? Então, a gente sabe ainda que tem muita coisa para evoluir nesse mercado. A gente está, e obviamente que precisa muitas empresas para fazer isso. Então, quanto mais tecnológico, no sentido de não depender tanto de mão de obra, não ter mais ferramentas digitais possíveis de mensurar esse carbono de uma forma massiva, ou seja, que a gente possa atingir uma grande quantidade de agricultores. Esse é o grande desafio para a gente poder conectar. A gente quer contribuir com isso, né? Nesses modelos de poder. Hoje, por exemplo, tem cooperativas, empresas que nos procuram para poder ajudar a desenvolver o seu próprio projeto de carbono. Então, para nós é um caminho sem volta, né? As empresas todas elas estão indo nesse caminho e isso tem sido muito legal. Maravilha, Rodrigo. E que mensagem você pode deixar para o nosso telespectador, para os produtores rurais, empresas que acompanham o nosso programa e querem saber mais sobre essa iniciativa de vocês? Qual o recado? Bom, a gente está nas redes sociais, né? Então vocês podem ir lá acompanhar a Connect Farm no Instagram, no Facebook, para ter mais informação, vai ter a cobertura de vocês, obviamente, que vai ser muito importante acompanhar o AgroMais aí também para saber das informações. Mas a mensagem que a gente tem que trazer aqui é a seguinte, né? Vamos fazer um agro que seja sustentável, né? A gente está disposto realmente a contribuir para a agricultura brasileira e, como diz a nossa própria missão, é conectar as pessoas e as tecnologias para ter realmente uma agricultura de excelência e sustentável. Essa é a mensagem que a gente tem que trazer. Maravilha. Rodrigo, a gente vai estar observando também, rapidinho, antes da gente encerrar, quais culturas, eu acabei não perguntando, mas eu queria saber o perfil dessas propriedades atendidas e também das culturas. Sim. Nós temos projetos desde pequenos agricultores, produtores de 20, 30, 40 hectares. Né? A tecnologia não depende de tamanho de área, a tecnologia que a gente emprega, até grandes produtores de 40, 50, 60 mil hectares no Cerrado. Então, é para todo mundo. Aí sim, era isso que eu queria saber. Rodrigo, olha, muito obrigada pela sua participação, parabéns por esse reconhecimento ao trabalho de vocês e tendo novidades, você volta aqui para contar para a gente, tá bom? Tá certo, obrigado, Raíssa. Até logo, pessoal. Até a próxima. E o nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Não se esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais no @AgroMaisTV. Tá aparecendo aí na sua tela. Entra lá que você vai ficar bem informado sobre as últimas notícias do agronegócio. E você também pode falar com a nossa produção. Vou passar o número. É o DDD 11 937007883. Esse é o número de WhatsApp, tá bom, pessoal? Então manda a sua mensagem, a sua sugestão ou de empresa que você quer ver aqui no nosso programa, que os nossos produtores de TV empenhadíssimos vão te responder. Até amanhã, obrigada, tchau!